Você já parou pra pensar por que a turminha da esquerda quer tanto que você, cidadão de bem, fique desarmado e não tenha acesso a armas? Mas enquanto você fica totalmente vulnerável, sem poder proteger a sua família, os políticos andam com seguranças armados e andam com carros blindados. Mas, às vezes, querem declarar que são igual a vocês, ou seja, não tem nenhuma proteção, sendo que na verdade é uma grande mentira. Mas a pergunta é o seguinte: será que isso é apenas uma coincidência ou tem alguma coisa por trás disso? Algo muito mais obscuro que a gente não sabe que os políticos querem fazer desarmando o povo. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes, já que citamos blindados, quero falar sobre o Boulos, que aí, né, fez uma declaração, né, declarou que andava de Celta para a justiça, mas parece que anda de carro blindado. O governo Lula é o seguinte, né, eles reclamam, dizem que a segurança tá boa e fala para as pessoas que está tudo bem, mas na verdade eles se protegem, porque tem medo de serem perseguidos, de serem assaltados dentro do seu próprio país, onde eles dizem que é um lugar seguro e bom para o povo. Ou seja, eles mentem para as pessoas e até mesmo para a justiça. Que agora a tônica, né, da esquerda de impedir a defesa do cidadão de bem, pessoas dentro da lei e dispostas a cumprir os regimes e etapas para adquirir uma arma de fogo para a defesa pessoal de sua família, não é mera coincidência. Tudo é parte de um plano de dominação do povo com criminosos fortemente armados utilizando materiais bélicos. Em sua maioria, são vendidos no mercado legal, no qual feito e algo tão caro é praticamente impossível de adquirir para um cidadão. Contranarrativas. Compartilhe a verdade em nossa gestão, utilizando aí os noticiários e os números de invasões de propriedades e assassinatos. Quem fez essa publicação foi o Jair Bolsonaro, que vocês sabem, o ex-presidente do Brasil. Ele critica porque o Boulos está se preocupando com a segurança dele e diz que a proibição de armas é ruim para o povo brasileiro, que o brasileiro não tem que andar armado, que o brasileiro não tem que se proteger, porque as armas vão ser perigosas para o povo. Mas, para ele, que é um político, ele pode ter seguranças armados, que não é perigoso para ninguém, e pode andar em carros blindados. Uma grande hipocrisia, não é mesmo? Pois é. Põe nos comentários. Porque sabe qual que é isso? Isso aí é um plano realmente de dominação das pessoas. As pessoas vão ser dominadas se elas não tiverem armas. E sabe um exemplo nítido disso? A Venezuela. Pois é, a Venezuela fez isso. Pois é, a Venezuela, ela tirou todo o direito de armas da população, deu um golpe de Estado, o próprio Maduro, e agora, quando as pessoas querem se manifestar, elas não têm o direito nem de se defender. Ou seja, Nicolás Maduro fez o plano perfeito de uma ditadura que talvez a esquerda tinha pensado em fazer isso no Brasil. Mas parece que não deu certo, não é mesmo? Todo mundo viu escancarado o que a Venezuela aconteceu e a questão das armas. O quanto o Estado da Venezuela e a guarda bolivariana está atacando eles e fazendo um caos por completo, destruindo a população. Porque elas não têm direitos de se defender. Sem armas, as pessoas não se defendem. Enquanto, por exemplo, um bandido chega para te assaltar armado, você tá sem arma para se defender. Vocês acham que é porque o cidadão de bem vai parar de usar arma que o bandido também vai? Não é assim que funciona. O bandido ele vai comprar ilegalmente essas armas, assim como fez desde o início. E isso eu acho que é o que a esquerda quer, né? Concentrar milícias e, além do mais, né, pegar e ter o controle da população. Mas sabe uma coisa que aconteceu, publicada pelo Flávio Bolsonaro? O sonho do governo Lula, que foi Maduro conseguiu mudar a legislação da Venezuela para regular as redes sociais. Ou seja, sabe o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e até mesmo o Facebook? Pois é, galera. Tudo isso saiu fora do ar da Venezuela porque agora as redes lá estão sendo regulamentadas. Um motivo disso é para o Maduro ter o controle de tudo.
com redes, todo mundo viu o que aconteceu na Venezuela e até os próprios venezuelanos tiveram uma noção do que acontece fora do país. Isso, querendo ou não, é uma queda gigante para países que são ditatoriais, que é mostrar a verdade para esse povo de como é a realidade no país deles com uma ditadura e como que é a situação em outros países. E acredite ou não, as redes sociais são o principal canal para isso, ou seja, para uma democracia e para uma liberdade. É onde tem todos os tipos de informações. Então, onde tem todos os tipos de opiniões e é um ponto-chave que não pode ser censurado, tá? É o direito das pessoas de se manifestarem. Pois é, né? Mas agora conseguiram fazer isso na Venezuela, infelizmente, né? Mas aconteceu. Aí o Flávio Bolsonaro colocou: Maduro está levando à frente na Venezuela. Um dos maiores sonhos do primeiro agenda de Lula e do PT para o Brasil. Controlar a censura, a internet será a Venezuela um laboratório para lunáticos lulistas. Pois é, será que o governo PT vai se inspirar na Venezuela ou não? Põe nos comentários que a gente tem que falar sobre mais temas, tá? Falando sobre política, sobre esquerda e sobre outras coisas, aconteceu o debate para a Prefeitura de São Paulo, né? E o Datena, ele se empolgou nesse debate no início e depois ele acabou ficando um pouco decepcionado, porque ele descobriu que, assim, né, não era bem do jeito que ele estava esperando, não era tão fácil assim um debate eleitoral, né? E agora ele achou que ia dar um show, mas foi um show, né? E Datena disse sobre isso. Da expectativa de todo mundo. Sabe por quê? Porque como eu sou considerado um bom apresentador, se esperava mais do comunicador do que do candidato. E eu fui julgado mais como comunicador do que como candidato. E está certo, a crítica é justa, porque já dizia o Chacrinha, quem não se comunica não se estrumbica. Foi muito ruim. Dentro da minha expectativa, eu não fui aquilo que pensava que seria. Eu subestimei, inclusive, o debate, achei que por ser um bom apresentador de televisão, eu fosse tão show dos caras, eu queria dizer que fui... Eu não posso falar palavrão aqui. Não fale, eu quero respeitar vocês. Isso. Já houve muita baixaria nesse negócio, então vamos lá, a gente vai fazer uma pergunta eu não agora. fui bem como debatedor. Agora, você vai aprender a debater? Sei lá, sinceramente sei lá. Talvez eu não me enquadre dessa condição de debatedor, talvez eu não aprenda as regras, não consiga trabalhar com as regras. Meu desempenho foi muito abaixo da minha expectativa. Pois é, o que vocês acharam sobre o desempenho do Datena? Porque até onde a gente viu, ele deu umas travadas boas. E realmente, né, por ser apresentador, a gente pensou que o Datena daria um show nos outros candidatos, mas acabou que não rolou isso, né? E aí o Metrópolis colocou candidato à prefeitura da capital pelo PSDB, apresentador José Luiz Datena admitiu ter ido mal no desempenho do primeiro debate entre postulantes da cadeira a prefeito. A semana passada, né, confessou então ter subestimado o debate na TV, palco que domina até há quase 30 anos. Seu desempenho foi muito ruim, ou seja, no caso, o Datena disse que o desempenho dele é péssimo. Disse aí Datena, então, a entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, para a noite dessa segunda-feira. Subestimei o debate, pensei que ia dar um show, e aconteceu que não, né? Durante essa batina dessa segunda-feira, Datena disse não estar acostumado com a regra do debate e disse que mesmo após ter sido apresentador por quase 3 décadas, talvez não fosse empaque nessas condições de debatedor. Pois é, o Datena foi criticado, mas foi criticado com razão, e a única vantagem que a gente pode ver é que ele realmente assumiu que o seu debate não foi bom, porque ele teve uma recaída grande dentro do debate e todo mundo tinha botado uma expectativa muito grande dentro do Datena, e no final foi outra coisa totalmente diferente, né? Porque o Datena acabou levando mais porrada dentro desse debate do que dando porrada nos outros. Pois é, uma triste coisa pro Datena. Ainda teve o fato que o Pablo Marçal detonou, né? Todos os candidatos possíveis, e ele já tá comemorando, tá? Então, ou seja, como se ele já não tivesse destruído todo mundo agora dentro do debate feito pela Band, ele já comemora outro debate pelo Estadão. Dá uma olhada só no que o próprio Pablo Marçal publicou agora.
bem agora mesmo sobre os debates que ainda vão acontecer da Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal já publicou um meme falando que está se preparando para o debate do Estadão, usando a imagem de e fingindo que já está aí dançando praticamente nos próprios debates contra os outros candidatos, né? Mas aí, será que o Pablo Marçal vai conseguir dar um show mesmo no próximo debate, praticamente agora, né, do Estadão? Ou será que não vai dar show nenhum e vai levar a porrada? A gente tem que parar para analisar que as duas coisas podem acontecer. Mas, provavelmente, vamos dizer, se o debate for bom, a tendência é que ele fique melhor, né? Mas vamos falar sobre outra coisa. Enrolados por Lula. Você já viu esse filme? Pois é. Aconteceu agora, né, que estudantes isentos por Bolsonaro voltaram a ser cobrados por Lula. Ou seja, a galera estudantil que achou que ia ganhar nota 10, que ia ter aí uma federal boa, ou então qualquer outra coisa nesse sentido, pois é, galera, se lascou. Porque, se lascou não, estão lascados, é melhor, né? Pra vocês entenderem a situação do que tá acontecendo com os estudantes. E a Globo não conseguiu nem mentir, né? Não conseguiu nem passar pano para essa situação de tanto que foi feio e assim. Tem coisa que nem a emissora mais passadora de pano da história do governo petista consegue esconder. De contratos do programa Desenrola Fiéis assustou os estudantes que aderiram à renegociação de dívidas de financiamento estudantil. A Thaís aderiu ao Desenrola Fiéis e conseguiu desconto de 92%. A dívida de R$ 83 mil caiu para R$ 7.500. Ela já pagou 7 das 15 parcelas de R$ 500, mas quando baixou na internet a prestação que vence em agosto, teve um susto. Eu me deparei com um boleto de R$ 2 mil e meu saldo devedor em R$ 17 mil. Ou seja, né, praticamente triplicaram a minha dívida. Você não tem condição de pagar? Não tenho. E aí meu medo é porque se eu não pagar, eu vou perder, né, e vai voltar à dívida antiga. O Desenrola Fiéis oferece os 2 maiores descontos na renegociação da dívida para quem está inscrito no Cadastro Único, que tem direito a programas sociais, ou para quem recebeu o auxílio emergencial em 2021. Os demais têm um desconto menor. Agora, a Caixa, um dos bancos responsáveis pelo financiamento, revisou os registros e fez ajustes em contratos. Uma revisão de contratos do programa Desenrola Fiéis assustou os estudantes que aderiram. Pois é, né, gente? O governo Lula, que disse que ajudava tanto os estudantes e queria financiar a educação no Brasil para ficar cada vez melhor, tá tirando, na verdade, cada vez mais dessa educação. Então, resumindo, galera, estudante da Federal que votou no Lula para conseguir uma faculdade boa, pois é, estão com problema porque a faculdade vai ser a última coisa que vocês vão ver. E, aliás, né, vamos lembrar, além de não ter financiamento, verbas, a gente pode dizer que agora quem aí tá pagando esse desconto, né, vai praticamente perder. Incrível, não é mesmo? Que coisa maravilhosa que é o governo Lula para a educação. Mas tem gente que ainda não quer ver, né, quer se omitir sobre os fatos e fingir que nada tá acontecendo. Pois é, mesmo depois disso, ainda tem gente que defende o governo petista. É um pouco inacreditável, mas tem gente que ainda tá defendendo. Põe nos comentários o que vocês acham sobre esses fatos. E o que acontece, né? Tava tendo um rolê dizendo que o Maduro teria sua anistia. Ou seja, o Maduro, o ditador venezuelano, que matou uma porrada de venezuelanos na Venezuela, com banho de sangue com a guarda bolivariana, ia receber uma anistia, segundo alguns outros próprios países, né? Só que os Estados Unidos virou e disse o seguinte: meu anjo, não vai ter anistia pra você não, queridinho, tá bom? Não vai dar certo isso aí, porque você vai ter que pagar seus pêsames, vai ter que pagar tudo, ou seja, você vai ser condenado até o quinto dos infernos. Pois é mais ou menos isso que os Estados Unidos disse agora, pra vocês terem noção. Ó, o porta-voz do Departamento dos Estados Unidos foi questionado sobre o assunto após o Wall Street Journal publicar, então, que o governo americano trabalha com essa possibilidade, ou seja, de dar uma anistia para o Maduro, para então o Maduro largar a Venezuela e perder praticamente, assim, né, o seu posto de ditador sanguinário. E assim como outros países, já deram opção até ótimas para o Maduro, para ele poder sair, né, dessa condição de maltratar os venezuelanos. Mas parece que o Maduro tem uma sede muito grande de poder
e não quer aceitar nem asilo político e muito menos anistia, ou seja, sobrou outra opção para ele sair do poder. Vocês já sabem qual que vai ser e provavelmente é a única que vai salvar os venezuelanos, não é mesmo? A situação cada vez mais ainda fica pior lá nos Estados Unidos, tá? Aconteceu um outro fato, gente, que eu tenho que trazer para vocês sobre os Estados Unidos, só que são fatos preocupantíssimos mesmo, tá? Porque invadiram, tá, o site do Elon Musk, caíram, derrubaram tudo, ou seja, o X caiu. E o que estava acontecendo naquela hora quando o X caiu? Uma live, tá, falando sobre o Donald Trump e sua campanha. E acredite ou não, essa live foi derrubada, foi hackeada, foi virada um caos em cima dessa live. E agora o Elon Musk está tendo que reparar esses danos que foi feito. E fez ainda uma justificativa muito inusitada que ninguém estava esperando. Pois é, liberou o acesso para que quase todo mundo usasse os áudios. Ou seja, com certeza o Elon Musk está do lado de Trump para essa campanha nos Estados Unidos. O material que a gente vai trazer hoje é mais ou menos o seguinte para vocês. Então já prepara aí para você ter acesso às informações do que aconteceu agora nos Estados Unidos, tá bom? O ponto mais forte da conversa entre Musk e Trump ontem foi a exposição da manipulação da imprensa em relação a Kamala Harris, tá? O que aconteceu? Teve um caos sobre essa entrevista, tá? Ela raramente concede entrevistas e está sendo preparada como uma esquerdista moderada, quando na verdade é uma das candidatas mais radicais da presidência das histórias dos Estados Unidos. Durante o tempo como senadora, sua posição colocaram o topo do ranking do esquerdismo em sua organização bipartidária. Nos protestos da PLN, Kamala organizou uma vaquinha para arrecadar fundos destinados à liberdade de manifestação de presos por vandalismo nas cidades. Ela sugeriu ser favorável à abolição da polícia, defender os direitos do aborto sem requerimento, quer proibir extração de petróleo nos Estados Unidos e acredite que a situação da inflação possa ser combatida enfrentando, a ganância dos grandes empresários, enquanto promove a empatia de gastos com aí o aumento dos impostos. O que aconteceu, gente? O Elon Musk e o próprio Donald Trump fizeram uma ligação, e conversaram sobre isso. Só que o mais suspeito de tudo é que alguns minutos depois que eles conversaram, essa transmissão caiu. Vocês não acham suspeito? Será que foi a Kamala que fez a transmissão cair? Não foi a Kamala? O que aconteceu que essa transmissão foi por água à tona? Pois é, foi uma ação hacker, não foi? Põe nos comentários que a gente vai voltar com mais conteúdos com vocês ainda hoje.